Senhor, irmãos, sejam bem-vindos à nossa EBD Online. Estamos chegando ao finalzinho da revista e foram assuntos maravilhosos. Quem assistiu à última aula, nós conversamos. Mirinha esteve compartilhando um pouquinho com a gente sobre missões. Nossa igreja é uma igreja muito missionária, mas não somente como igreja, como indivíduos, nós precisamos nos envolver e realmente sermos missionários aonde a gente está. E eu quero introduzir o assunto maravilhoso dessa lição, extremamente importante na vida de cada um de nós, que é o tema da oração e principalmente a importância de nós orarmos em nome de Jesus. Amém. Muito forte, né? Muito bacana todos esses princípios ensinados nesse filme. Irmãos, orar em nome de Jesus não é um amuleto para a gente receber tudo que a gente quer. O mágico que quer fazer um truque, fala abracadabra e tudo acontece. O nome de Jesus não é isso. Na verdade, com muita tristeza a gente vê, muitas vezes no meio do nosso povo, do povo de Deus, um banalizar do nome de Jesus como se fosse um poço de desejos, né? Aquela ideia de você joga uma moedinha ali, você faz um desejo e depois você tem o seu desejo realizado. Então nós vemos dentro do povo de Deus essa mentalidade, uma mentalidade medíocre, até mesmo imatura, de pensar que o nome de Jesus pode ser falado em qualquer contexto como uma fonte de desejos, né, a serem realizados. E isso não deve ser o modo de pensar do servo do Senhor. Uma mente que ela é renovada, a mente de uma pessoa que nasceu de novo, ela tem temor, tem tremor perante o nome do nosso Senhor. Nós precisamos viver em oração e entender a razão por que nós oramos em nome de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre o papel da oração, que é algo bem tratado na nossa revista, e compartilhar com vocês algumas coisas também que a palavra de Deus nos diz. E orar não é uma obrigação, orar é algo dentro da vida do cristão essencial, é uma arma, é uma ferramenta, e nós devemos praticar a nossa vida de fé, a nossa vida de oração. E aí a gente tem aquela famosa pergunta, né? O que é orar? O que é a oração? Quando nós estamos ensinando, quando nossos filhos são pequenos, minhas filhas não são pequenas mais, mas muitas vezes eu tenho a oportunidade de estar ministrando tanto a elas quanto a jovens, a adolescentes e até crianças, e a gente quer sempre estar mostrando o que isso é, o caminho da oração. E a gente fala muito que orar é falar com Deus, né? Uma definição bem simples, bem singela, e a oração realmente é falar com Deus, mas vai muito além disso também. Pense assim, em uma rua de duas mãos. A oração é como se fosse essa estrada. Na oração, nós falamos com o Senhor e o Senhor nos ouve. Mas na oração, o Senhor também fala conosco e nós precisamos aprender a ouvir. E também na oração, nós somos desafiados a crer, a obedecer, a confiar, a esperar, né? Quem gosta de esperar? Talvez uma das coisas mais difíceis na vida de qualquer pessoa, que se enquadra também na nossa vida espiritual. Mas na oração a gente aprende a esperar, aprende a entregar e aprende também a descansar. Então, se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo algumas passagens da Palavra de Deus que falam sobre isso, que eu gosto de chamar da prática da oração. Nós vamos começar com Efésios capítulo 6, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa passagem, e uma das coisas que eu gostaria de lembrar, como servos do Senhor,
nós devemos orar em todo tipo de circunstância. Efésios 6,18 diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, todos nós passamos por certas fases, né? Que às vezes nós estamos passando uma luta tão grande que a gente não consegue nem orar. E isso acontece. Ou às vezes nós recebemos uma bênção que a gente orou tanto e aí simplesmente a gente entra assim naquele estágio de alegria e agradecemos ao Senhor, mas abandonamos um pouco a nossa vida de oração. E aqui Paulo nos lembra que nós devemos orar em todas as ocasiões. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão difíceis, passando por lutas, passando por um tempo de tranquilidade, um tempo de incerteza, um tempo de fraqueza, em todas as ocasiões. Um texto também bem conhecido nos lembra que a oração, ela combate a ansiedade. Vamos ler Filipenses 4:6, é uma passagem conhecida, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, eu confesso que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu tenho aprendido tanto através da oração a entregar ao Senhor, a confiar no Senhor. E realmente quando nós oramos, quando nós entramos nessa atmosfera onde o Senhor nos visita e temos a liberdade de abrir o nosso coração e depositar diante do Senhor as nossas angústias, as nossas incertezas, só mesmo quem experimenta isso sabe como é maravilhoso nós recebermos tratamento celestial através da oração. Então, se você tem tido dificuldade com ansiedade, ore. E se você ora, ore mais. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós o encontramos. A oração nos leva à confissão e nos cura. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma versão bem antiga era: a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Sei que alguns conhecem nessa versão. A prática da oração, nós vamos entrando numa intimidade com o Senhor, e ali o Espírito Santo tem a liberdade de trazer dentro de nós aquilo que o Senhor quer nos limpar, quer nos purificar. E eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a você, no seu tempo de oração, a você confessar diante do Senhor os seus pecados. Senhor, eu tenho falhado na área de respeito com o meu cônjuge, ou paciência com meus filhos, seja lá o que for que tenha afligido o seu coração, deixe Deus trabalhar em você, deixe que o Espírito Santo traga para você e você confesse ao Senhor no seu tempo de oração. Às vezes a gente pede tanto, mas nos esquecemos que a oração da confissão, a oração também da intercessão, quando nós oramos um pelos outros, nós recebemos cura, nós somos curados primeiro do pecado, depois somos curados da indiferença. Então é realmente muito poderoso nas nossas vidas. Que o Senhor sempre nos ouve, sempre nos ouve. Isaías 65, 24, Deus diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu os ouvirei. Então a gente vai falar um pouquinho depois a respeito disso, mas a verdade é que Deus sempre nos ouve. Às vezes somos levados a pensar, muitas vezes pelas próprias mentiras de Satanás, que o Senhor não está conosco, que o Senhor não se importa. Mas, irmãos, às vezes Deus não nos dá aquilo que nós pedimos porque não é o melhor para nós. Então não significa que a sua oração, que você pensa que você não recebeu aquilo que você pediu, que Deus não está te ouvindo. Olha,
Antes de você clamar, Deus já te ouviu. E aqui dentro dos meus princípios básicos, eu quero lembrar palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, duas palavras básicas. Orem continuamente, sempre. Orem continuamente. Então, a prática do servo e da serva do Senhor sempre deve ser uma prática de oração. Nós não devemos ser filhos negligentes e nem preguiçosos. Nossa vida de oração, nosso tempo com o Senhor tem que ser uma prioridade todos os dias, de preferência mais do que uma vez por dia. Nós podemos falar com o Senhor, independente do lugar que nós estamos, independente da atividade que nós estamos fazendo, nós podemos sempre estar orando em espírito e orando ao Senhor. Vamos acompanhar o que diz a nossa revista. A oração é um canal de comunicação entre o cristão e o Senhor, um canal estabelecido e aberto por ele, para que o crente possa relacionar-se com o seu Deus. Por esse canal aberto, temos liberdade de expor a Deus os mais diversos assuntos. Pela oração, podemos falar com Ele sobre nós, sobre nossas angústias, sobre Ele mesmo e os seus atributos, sobre todos os homens e toda a criação. Pela oração, podemos agradecer, louvar, adorar e buscar perdão por meio da confissão de pecados, como nós falamos. A oração é um diálogo com Deus. Pela oração, somos preparados para enfrentar a batalha pela nossa fé. Irmãos, no comecinho da nossa aula nós estivemos lendo e eu gostaria de mencionar mais uma vez a passagem de Efésios 6. É uma passagem conhecida onde Paulo descreve ali toda a armadura de Deus para nós, servos do Senhor, os filhos do Senhor. E se você tem sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a partir do verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, eu sei que a gente já leu esse antes. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perceba, irmãos, as últimas 3 armas mencionadas aqui. O escudo da fé, com o qual nós podemos apagar as setas do maligno. Foi por isso até que eu quis passar aquela cena no começo da aula. Porque nós precisamos sempre entender que nós vivemos uma luta constante. Nós estamos no mundo físico, mas precisamos sempre nos lembrar do mundo espiritual. O crente, ele batalha em todo tempo, porque o inimigo, ele quer nos destruir, ele quer nos desanimar, ele quer atingir a nossa família. Então, o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos, com a nossa fé, escolher acreditar, escolher confiar, escolher continuar. E esse é o nosso escudo, com o qual nós atingimos a seta do inimigo, nós nos protegemos das setas de Satanás. Depois ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não sei se você já estudou essa passagem, mas todas as outras ferramentas dessa armadura são ferramentas de defesa. A espada é a única ferramenta de ataque. Então nós sabemos que nós atacamos o inimigo através da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele combateu Satanás com a palavra de Deus. Então nós precisamos sempre nos alimentar, estar abastecidos, porque essa é a nossa espada e com ela nós atacamos o reino das trevas. E por fim a oração. Veja que é um verso tão pequeno e tão profundo, o verso 18, diz que a oração deve ser no Espírito. Né? A gente pensa assim, mas será que existe oração da carne? Muitas vezes, se o que nós estamos pedindo ao Senhor não está ligado ao Espírito de Deus, então pode ser um pedido, pode ser em oração, mas pode ser um pedido carnal.
Então, Paulo diz que a nossa oração deve ser no Espírito, a nossa oração deve estar acontecendo, deve estar ativa em todas as ocasiões, deve estar acompanhada de súplica, suplicar, traz aqui uma atitude de humildade, de se render, de se curvar, né? Traz também uma atitude de intimidade, porque você imagina, né? Para quem tem filho pequeno, quantas vezes seu filho pede uma coisa, mãe, posso ter um doce? Posso, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. É aquela súplica move o seu coração. E nós temos essa intimidade com o Senhor de suplicar. A oração também nos leva à vigilância. Veja no verso 18, Paulo diz: orando em todo tempo, estejam atentos. Então, quando nós oramos, nós estamos ativando o nosso espírito a um estado de vigilância. E nós sabemos que em outra passagem fala que nós devemos vigiar e orar. Jesus também fala isso aos seus discípulos. E então a oração nos leva a um estado de vigilância e, em último lugar, deve ser uma prática constante. Paulo termina o verso 18 dizendo: perseverem na oração por todos os santos. Então, o que isso quer dizer? Ore sempre. Não seja aquele filho que ele passa por altos e baixos. Tá difícil? Ore. Tá alegre? Ore. Ore mesmo que seja, irmãos, não é por orar. Lembra que Jesus falou aos fariseus? Não é por orar na vista dos outros ou por muitas palavras que acabam se tornando vãs repetições. É você abrir o seu coração para Deus, não é por tempo, mas é por prática. Então, seja perseverante na sua vida de oração. Mais uma observação aqui da nossa revista. A oração é apresentada por Jesus como uma forma de moldar nosso coração à vontade de Deus. A nossa oração deve estar submissa à autoridade, vontade, bondade e graça soberana de Deus. E nós nos lembramos da própria atitude de Jesus ao se aproximar ali da cruz. Eu quero ler com vocês Lucas 20, de 40 a 42. Diz o seguinte: chegando ao lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha a oração de Jesus, tão simples e tão profunda, tão sincera. Verso 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja a minha, mas a tua. Então, a nossa oração é um caminho para nós conhecermos a vontade de Deus. E nós sabemos que Jesus é o modelo da nossa vida. Irmãos, a cruz representava sofrimento para o Mestre, representava dor, representava humilhação, representava um fardo que não era seu. E ele tomou o seu tempo para orar, para falar com o Pai, para abrir o seu coração, porque é isso que ele faz quando ele diz: Pai, a minha vontade não é ir para a cruz, mas eu entendo que a tua vontade é superior à minha. Então, que grande exemplo! Nós precisamos olhar, meditar, pensar realmente de que forma nós temos vivido a nossa vida, até mesmo a nossa vida de oração. Às vezes a gente pensa assim: mas eu oro muito, né? Eu tenho orado bastante. Eu tô passando luta. Mas até a nossa oração é um processo de conhecimento, é um processo de intimidade entre nós e o Senhor. Até através da nossa oração, o Senhor está trabalhando em nós. E nós precisamos ter a mente de Cristo, ter a atitude de Cristo. Pai, essa é a minha vontade, mas qual é a tua? Conhecer e ainda ter graça para aceitar. Se a vontade do Senhor for diferente da nossa, não sermos filhos pirracentos, filhos rebeldes, mas nos submeter à vontade do Senhor. A oração dominical nos ensina
que nossa vontade deve estar cativa à vontade de Deus. Nossa sobrevivência deve estar cativa à providência de Deus. E a nossa salvação deve estar cativa ao perdão e à graça de Deus. Jesus nos ensina que a oração não existe para mudar ou instigar a vontade de Deus, mas para moldar e transformar nossa vida e a visão que temos dele. Somente depois de entender bem isso é que compreenderemos o que era orar em nome de Jesus. Eu achei isso belíssimo, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas que no processo, de acordo com que nós vamos orando, nós vamos sendo moldados e vamos conhecendo qual é a vontade de Deus. A palavra do Senhor em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então aí está o segredo. Nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. Mais uma vez, nos faz pensar, será que a nossa oração tem sido uma oração carnal? Às vezes nós não pensamos assim, mas quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, nós estamos correndo atrás dos nossos próprios desejos. Irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é pura, ela é perfeita, ela é agradável e é superior à nossa própria vontade. Então vamos meditar nisso e mais uma vez cultivar mesmo a prática da oração. Eu falo pessoalmente que tem sido um processo de aprendizado novo na minha vida, nesse tempo de quarentena, como que eu tenho conhecido o Senhor mais através da oração, como que o Senhor Jesus tem sido um amigo presente, fiel, não que em outros tempos isso não tenha acontecido, mas o despertar para uma intimidade maior é um mar maravilhoso, onde nós podemos beber, nos banhar e receber esse renovo através da presença do Senhor no caminho da oração. E agora vamos falar um pouquinho a respeito do texto principal da lição, que está em João capítulo 14, do verso 11 ao verso 14, onde Jesus mesmo diz que nós devemos orar em seu nome. Creiam em mim, quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Para mim, essa é uma das mensagens mais lindas que Jesus deixa para os seus discípulos. Jesus está assegurando a todos eles, não somente aos 12, mas a todos os discípulos que iriam seguir a Cristo depois da ressurreição. Ele estava garantindo que ele continuaria o relacionamento conosco que ele começou quando ele estava aqui na terra. Jesus está nos garantindo que mesmo no céu, ele está absolutamente envolvido conosco através da oração. Até o seu retorno, enquanto a igreja estiver orando, Jesus está interagindo e ele ainda nos dá liberdade de orar, de pedir ao Pai em seu próprio nome. E eu quero retornar ao assunto que nós falamos no começo sobre muitas vezes, muitos de nós caminhamos por tempos de frustração porque temos essa mentalidade errada que a nossa oração não está sendo atendida. Muitas vezes nós
pegamos essa chave que nós temos de concluir a nossa oração em nome de Jesus e simplesmente nos comportamos como o gênio da lâmpada, né? Nós falamos as palavras mágicas e queremos que os nossos desejos sejam feitos. E muitas vezes, porque Deus sabe o que é melhor para nós e não nos dar aquilo que nós queremos, nós caímos na mentira de Satanás. E muitas vezes, dentro desse buraco que é o nosso próprio ego, nós acreditamos nessa afirmação que o Senhor não está nos ouvindo, ou se Ele está nos ouvindo, que Ele não está nos respondendo. Irmãos, eu gostaria de lembrar que Deus, na pessoa de Jesus, não tem obrigação nenhuma de fazer as nossas vontades, né? Muitas vezes nós vemos que não é o que tem sido falado. Deus tem prazer em nos dar as coisas boas. Jesus mesmo usa o exemplo dizendo, olha, vocês são homens ruins, e se seu filho te pedir uma coisa boa, você vai dar uma coisa ruim? Quanto mais eu e o Pai que amamos. Então Deus tem prazer em nos dar o que é bom, mas Deus não tem obrigação de fazer a nossa vontade. A nossa oração, em nome de Jesus, renova o nosso relacionamento com Cristo. Mais uma vez nós falamos, Ele nos ouve, e Ele fala e nós ouvimos. Prestem atenção no que diz o verso 13, a oração feita em nome de Jesus, ela tem o fim de sempre trazer glória para o Pai. Verso 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Então essa é a chave, essa é a ferramenta, esse deve ser o centro. Não alimentar o nosso ego como os filhos, né, paparicados, muitas vezes imaturos, que fazemos pirraça. Eu quero porque quero isso. Aí eu preciso receber tudo aquilo que eu quero. Que nós devemos orar em nome de Jesus para que o Pai seja glorificado. E nós o fazemos entendendo que Jesus é o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 a 6 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Irmãos, nós, servos do Senhor, nós temos a liberdade de conversar diretamente com Deus por causa de Jesus. Jesus conquistou isso para nós quando Ele rasgou o véu. Ali nós tivemos acesso ao lugar santíssimo, ao lugar da presença do Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo é o único mediador, ou seja, a única ponte entre nós e Deus. Irmãos, nós não acreditamos, a nossa fé não está em santo, não está em parentes de Jesus ou em espíritos. Nós oramos a Deus na certeza que Jesus é o nosso mediador e acabou. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Ele nos deu essa liberdade. Então já pensou no privilégio que nós temos de ter acesso direto ao Criador dos céus e da terra, ao dono da vida, ao dono da morte, ao Criador de anjos. Ele nos deu acesso ao Pai. E nós precisamos sempre lembrar que essa é a nossa fé. Oramos em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Um mediador precisa ser alguém que esteja capacitado e no mesmo nível de ambos os lados do conflito. Graças à mediação de Cristo, podemos falar com Deus e sermos ouvidos por Ele. Assim, orar em nome de Cristo é orar tendo consciência de que não temos autoridade própria para nos achegar ao trono de Deus, mas somos levados até lá única e exclusivamente pela natureza e autoridade do único mediador, o próprio Cristo.
Então nós falamos diretamente com o Pai através do Filho, e é esta a razão porque nós oramos em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador e ele também é o nosso intercessor. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Irmão, já passou por aquela situação onde você se sente assim, tão sozinho? É porque você tá triste, ou porque você tá em uma situação onde parece que ninguém te entende, ou naquele momento você se sente abandonado, você se sente assim, desamparado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Jesus te entende. Jesus passou por tudo que nós passamos, viveu como nós, ele deixou a sua glória e se tornou homem e viveu uma vida igual a nós. Jesus ficou triste, Jesus ficou aborrecido, Jesus estava sozinho. Então, quando nós passamos por esse tipo de dificuldade, nós temos o caminho da oração porque nós falamos com uma pessoa que nos entende. Já pensou a respeito disso? Quando você chora, o Senhor fala: meu filho, eu também chorei. Quando você se entristece, Jesus te abraça e fala: meu filho, eu também me entristeci. Às vezes, até num momento de necessidade, Jesus fala para você: minha filha, eu passei fome, eu passei sede. E ele nos diz todas essas coisas. Sei que o mundo está cheio de aflições, mas a palavra dele para nós é: tem de bom ânimo. Então essa é a liberdade que nós temos de falar com alguém que nos entende, porque Jesus se fez como um de nós. Ele viveu passou por desafios como nós e ele venceu todos eles. A diferença é que ele passou sem pecar. E com essa autoridade de, sendo homem, sendo Deus, sem pecado, ele nos dá a certeza de que os nossos pecados podem ser perdoados. Por quê? Porque ele venceu a morte. Então ele tem o poder, sendo Deus, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Então nós oramos em nome de Jesus, porque ele é a ponte, mas ele também é o nosso intercessor. Se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu quero ler um pedacinho do que a revista diz. Cristo não somente nos eleva até o trono de Deus, como ele também fala por nós a Deus Pai, como um de nós. Assim, orar em nome de Jesus é orar com confiança de que por meio dele seremos bem compreendidos pelo Pai, devido à afinidade do Filho com a nossa condição. É tão diferente, né, quando você conversa com uma pessoa que passou pelo que você passou. Então, é muito mais maravilhoso conversar com o nosso Senhor, que passou por aquilo que nós passamos. E ainda assim, sendo filho de Deus, ele conquistou para nós, ele compartilha conosco a vitória sobre o pecado, nos dando perdão, a vitória sobre a morte, sabendo que nós teremos a vida eterna, e ainda enquanto estivermos aqui na terra, o fato dele levar diante do Pai a nossa oração, na intimidade de que ele nos conhece e que ele quer pedir ao Pai o que é melhor para nós. E um outro ponto trazido pelo autor é o fato de nós orarmos em nome de Jesus, porque ele é o nosso Senhor. Uma vez uma jovem estava falando comigo e ela estava passando um momento difícil na sua vida e ela disse: eu não moro mais,
Porque antes de eu começar a orar, a falar com Deus, a minha vida não tinha tantos problemas. E depois que eu comecei a orar, eu comecei a passar muitas dificuldades. E você vê, muitas vezes aqueles problemas já estavam ali. Mas o momento que ela não percebia isso, mas o momento que ela começou a buscar intimidade com o Senhor, o Espírito de Deus começou a mostrar para ela o caráter de uma pessoa espiritual. Então, precisamos ser filhos maduros e crescer e progredir na nossa caminhada, porque a vida de oração e a prática de oração nos leva a essa intimidade, a esse crescimento espiritual, e aí nós combatemos essa imaturidade que é a atitude de quem diz que ora e não é ouvido, ou nunca tem aquilo que recebe. Quando nós oramos, nós precisamos entender que aquele que se assenta no trono, ele é o Senhor. Existe um trono, e naquele trono senta quem manda, e quem manda não somos nós. Muitas vezes, irmãos, nós falamos do senhorio de Cristo, mas nós nos comportamos como se o trono fosse nosso. E aí a gente se frustra, porque a gente sempre quer aquilo que a gente quer, satisfazer os nossos desejos. Muitas vezes nós nos esquecemos do nosso lugar. E a oração do Pai Nosso, né, a oração dominical, é uma oração tão conhecida, e a gente deveria quase que estudar isso com uma maior frequência do que nós fazemos. Porque na oração que Jesus nos ensinou a orar, ele disse que nós deveríamos falar: venha o teu reino. O reino é do Senhor, venha até nós e seja feita a tua vontade. Entende? Então nós temos liberdade de falar com o Senhor a nossa vontade? Sim. Temos liberdade de pedir? Sim. Vimos que temos a liberdade até de suplicar. Por quê? Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Conforme nós vamos conhecendo ao Senhor através da oração, vamos falando e vamos ouvindo, a nossa vontade vai conhecendo a vontade de Deus. E nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade suprema do Senhor, que a vontade do Senhor é superior à nossa vontade. E Ele sabe, de acordo com Jeremias 29:11, que é um texto muito conhecido, os planos do Senhor são planos de não nos causar dano, mas de nos fazer prosperar, de nos fazer crescer. Então, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Olha aí, um processo de entrega, um processo de confiança. Eu vou ler a revista. Orar em nome de Cristo exige estarmos alinhados à vontade revelada de Deus e motivados pela justiça. A vontade da igreja, isto é, dos crentes, deve estar alinhada a esta vontade soberana de Deus, a esse plano eterno. Todos os nossos desejos e ações precisam refletir a sua glória. Nossas orações devem ser expressões do que Ele deseja realizar. Ao orarmos em nome de Jesus, não podemos pedir nada que reflita a injustiça e pecaminosidade de nosso coração, senão aquilo que, sendo justo e bom, seja usado para a glória do Senhor e não para o nosso bel prazer. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem de Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, irmãos, forte, né, essa passagem. Nós precisamos realmente meditar
Como tem sido a nossa vida de oração? Precisamos de perguntar isso ao Senhor? Senhor, eu tenho buscado conhecer a Tua vontade? Precisamos pensar nisso. Será que quando a gente ora, a gente só fala? Ou a gente fala e a gente ouve? O nosso ouvido espiritual está aberto, está sensível para ouvir aquilo que o Senhor está falando. E quando nós ouvimos, nós obedecemos? Lembrando que nós temos a liberdade de pedir, nós temos a liberdade até de suplicar. Mas o maior milagre não é simplesmente a gente pedir e Deus nos dá aquilo que nós pedimos. O maior milagre de tudo isso é nós crescermos no nosso relacionamento com o Senhor. Nós caminharmos em um caminho mais profundo, numa intimidade ainda maior, entendendo quem Deus é, entendendo a sua vontade, sendo moldados, sendo transformados e no meio disso experimentando milagres, porque a oração, ela também é um caminho de milagres. E eu queria perguntar isso para você, queria que você refletisse isso. A nossa oração, aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos orado em nome de Jesus, tem o objetivo de glorificar o Pai. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos agradecidos e cientes de que isso deve gerar em nós essa atitude. Orar em nome de Jesus é submeter o nosso coração ao Senhor. É entender que sem Cristo não podemos nos elevar a Deus e por isso sua vontade precisa ter primazia sobre a nossa. Orar sabendo que nós não somos senhores, nós não decretamos, nós não exigimos, mas humildemente suplicamos, alinhando nossos desejos ao plano de Deus para a sua glória. Conduza sua vida sob a dependência, a providência e o senhorio de Jesus. Eu desejo no Senhor que você receba essas palavras, que você invista na sua vida de oração e como nós começamos, eu gostaria de concluir. Eu vou estar orando e depois eu quero concluir com uma cena também do filme Quarto de Oração, que é uma cena muito poderosa e eu espero que você guarde isso no seu coração. Vamos orar? Pai, te louvamos, te bendizemos. Que alegria, Senhor, poder entrar na tua presença